Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Me chamo Lucas Renan e sou estudante da área de Educação Física pela Universidade da Unifacisa, e neste vídeo, juntamente comigo, vocês irão ver um pouco sobre o transporte e a estabilização do paciente crítico, porque isso é tão importante que muitas das vezes até mesmo o transporte é muito deixado de lado. E vocês irão ver a importância que esses momentos críticos que exigem muito preparo, sangue frio e um trabalho em equipe muito bem estruturado. E vocês irão ver que esse é o nosso foco de hoje. Esse tema é muito essencial, para qualquer profissão, seja da saúde, que atua com pacientes graves, seja de UTI, seja de pronto-socorro, seja de SAMU ou até mesmo de centro cirúrgico. Nosso objetivo, como já havia falado, hoje é mais do que transmitir conhecimento técnico e também reforçar a responsabilidade e a importância do nosso papel de a vida de uma outra pessoa, mesmo que nos trajetos mais curtos. E todos aqui, vamos fazer um pensamento aqui comigo, Todos aqui já sentiram a atenção do paciente estável na mão, Então, um monitor apitando no nosso ouvido para agilizar, ou pessoas ao redor olhando, uma equipe mobilizada, adrenalina lá a mil. E aí agora imagine isso numa cena real. Agora imagine isso dentro de uma ambulância, em uma ambulância em movimento, que tem um trajeto de corredor apertado entre o centro cirúrgico e a UTI. O transporte do paciente crítico é uma das fases mais delicadas e mais desafiadoras do cuidado em saúde. Ele envolve sair de um ambiente controlado, já vai ter todo o ambiente ali controlado ao seu favor, para um momento de transição, então muitas vezes instável, imprevisível, cheio de risco com o trânsito, velocidade, você tem que ir conduzindo, seja dentro de um hospital, entre os setores ou até fora dele, como um atendimento pré-hospitalar. O transporte não é apenas um deslocamento, ele é um prolongamento do cuidado intensivo, então tem que ser feito com muita cautela, muita paciência. Por isso, a estabilização clínica antes do transporte é fundamental e ela garante que o paciente esteja em condições mínimas de segurança para ser movido, reduzindo os riscos de deteriorização durante o trajeto, e também exige um preparo técnico, conhecimentos de protocolos, uso correto dos equipamentos, o trabalho em equipe e a tomada de decisão rápida. E para aprofundar mais, para a gente entender o contexto, vamos ver o histórico do transporte e a estabilização do paciente crítico, que atualmente o período em que se vive um mundo muito abalado por alterações constantes e marcantes, onde o cuidado das pessoas é cada vez mais fundamental na ciência, e a enfermagem vem com uma profissão que está cada vez mais envolvida, mais profunda, cada vez mais conectada, com a preparação do corpo científico de conhecimentos relacionados à sua própria prática, para então oferecer um cuidado ainda mais de qualidade humana. Então, o transporte e a estabilização do paciente crítico têm suas origens ligadas ao desenvolvimento da medicina de emergência e dos cuidados intensivos, especialmente durante conflitos militares. Então, durante as guerras mundiais, percebeu-se a necessidade de remover soldados feridos, então rapidamente do campo de batalha para locais com recursos médicos mais avançados. Aí foi a partir daí, dessa necessidade, que surgiu os primeiros conceitos de transporte médicos especializados. E com o passar dos anos, juntamente o avanço da medicina e da tecnologia, na segunda metade do século XX, os sistemas civis começaram a adotar práticas semelhantes e levando à criação dos sistemas de atendimento pré-hospitalar e as unidades móveis de terapia intensiva. A estabilização passou a ser uma etapa muito crucial antes do transporte, com protocolos baseados no ABCD do trauma, que vamos ver aqui também, mas já tem um podcast nesse mesmo canal também explicando mais profundamente, mas vamos reforçar também que é feita a estabilização baseada no protocolo do ABCD do trauma, que são as vias aéreas, B é a respiração e a ventilagem,
C. A circulação. D. A avaliação neurológica do paciente, visando reduzir complicações de mortalidade durante o deslocamento, que é feito o coma de Glasgow. E também, hoje, a prática do transporte de pacientes críticos é baseada em protocolos padronizados, como o uso de equipamentos avançados e equipes bem treinadas, né? Não pode se fazer de qualquer jeito, permitindo também com transferências seguras e eficazes dentro de uma instituição de saúde. O transporte de pacientes críticos também representa um desafio muito significativo na prática médica. Também ele exige muito preparo técnico, muita organização e rápida tomada de decisões, né? Esses pacientes eles apresentam condições clínicas instáveis e também requerem suporte avançado de vida e monitoria contínua, seja no contexto intra-hospitalar, como deslocamento para exames ou cirurgias, ou inter-hospitalar, que é transferências para os centros de maior complexidade. E o transporte deve ser realizado de forma segura, coordenada e baseada em protocolos. Antes de qualquer movimentação, é fundamental que o paciente seja devidamente estabilizado e que a equipe de transporte esteja capacitada para lidar com possíveis intercorrências durante todo o trajeto. E o objetivo principal é garantir a continuidade da assistência intensiva e minimizando os riscos e promovendo melhores desfechos clínicos. Assim, o transporte do paciente crítico não é apenas um deslocamento físico, mas sim um processo de manutenção ativa do cuidado intensivo que deve ser cuidadosamente planejada e executada. E como eu tinha falado da estabilização, né, para seguir o protocolo ABCD, falando aqui novamente, a estabilização do transporte 70% dos eventos adversos durante o transporte ocorrem por falhas evitáveis, 70%. Então, um paciente instável pode se deteriorar em minutos se não for adequadamente estabilizado. O transporte não é só locomoção, é uma extensão do cuidado intensivo, como eu já havia falado. E o ABCD também da estabilização, que é, como eu tinha falado, as vias aéreas, garantir a via aérea pérvia com a canula ou tubo de oxigenação. B, né? A ventilação mecânica e ajustada, a monitoria, a respiração e a ventilação. C, a circulação, a pressão arterial estável, o controle de sangramentos e acesso venoso calibrado, como anteriormente eu tinha esquecido de falar, que é o 6P, né? Que é a pele, pança, pulso, pelve, pernas e D, que é você é feito o coma de Glasgow, que é avaliar o nível de consciência que o paciente está. E que é avaliar as lesões, temperatura e proteger o paciente, que é nada mais que a exposição. Existem 4 principais tipos de transferência intra-hospitalar e as considerações importantes acerca de cada uma delas veremos a seguir, como a transferência passo a passo para fora da área de treinamento intensivo, como CTI, centro cirúrgico, sala de recuperação, recuperação anestésica, e envolve a transferência dos pacientes com a alta médica da sala de recuperação anestésica ou do CTI. E também espera-se que os pacientes com maior estabilidade hemodinâmica, sendo essa transferência menos perigosa entre os transportes intra-hospitalares, o principal cuidado é evitar a hipóxia, que é manter as vias aéreas permeáveis, evitar obstruções por secreções ou queda de nível de consciência, e evitar uma diminuição de capacidade ventilatória pela dor, pela queda do nível de consciência também, e fornecer oxigênio suplementar se necessário. E normalmente não é necessária a presença de médico nesse tipo de transporte. A transferência em um único sentido de um paciente para uma área de cuidado intensivo envolve o transporte dos pacientes de sala de emergência, clínica ou de trauma, ou a enfermaria para o CTI ou para o centro cirúrgico. Também deve ser realizado idealmente após a ressuscitação inicial e estabilização do paciente, a menos que a emergência da situação impeça. E os cuidados são uma extensão dos cuidados iniciais,
evitar hipóxia, preferência usar o osímetro do pulso, mantendo a saturação maior que 94%, evitar o deslocamento de tubos endotráqueos, sondas vesicais nasográficas ou drenax de tórax e cateteres intravenosos. E também deve sempre ser atento ao parâmetro hemodinâmico e corrigir as alterações dentro do possível, sendo obrigatória a presença de médico neste tipo de transporte. Então, esses procedimentos devem ter uma indicação, precisa ir em tempo, no acordo entre o cirurgião e o intensivista, ambos responsáveis pelo paciente. Em alguns procedimentos também cirúrgicos podem ser realizados à beira do leito, dentro do CTI ou evitando seu transporte. E dentro desses procedimentos cirúrgicos estão a traqueotomia, a ventriculotomia e a relatoparotomia, que estão programadas para peritonite grave ou com abdômen aberto ou abertura da parede abdominal. E em pacientes com síndrome de compartimental abdominal, as transferências do CTI para a área não do CTI e retorno do paciente de volta ao CTI envolve as transferências para procedimentos diagnósticos ou terapêuticos não cirúrgicos e principalmente para o setor de radiologia. E a tecnologia é a sofisticação desses testes diagnósticos não portáveis que auxiliam os médicos no diagnóstico de problemas complexos, requerem o transporte de pacientes críticos para fora do ambiente protegido da UTI por período de tempo que podem ser prolongados. E a maior parte dos exames diagnósticos compreende a realização da tomografia e a computadorícia, que é do abdômen, para detectar a pancreatite e a necromarragia ou abscessos intraabdominais, termográfica computadorizada do tórax para excluir o abscesso pulmonar ou a epinemia, tomográfica computadorizada de crânio para o segmento do trauma crinoencefálico e pulmões percutâneos, guiados por tomografia e angiografia para a detecção de complicações tromboléticas ou com confirmação de diagnóstico de morte encefálica. Inclui também os pacientes transportados da sala de emergência para os estudos diagnósticos, pois esses pacientes também saem da área de cuidados para as áreas mais intensivas. Já na fase preparatória passo a passo, a coordenação e a comunicação pré-transporte, avaliar a gravidade e a condição atual do paciente e promover a melhor estabilidade cardiorrespiratória possível, certificar também de que o local do destino esteja pronto para receber o paciente e que o elevador espera ao andar, Se o paciente for transportado por uma outra equipe, informar sobre as condições gerais de tratamento do instituto pré-transporte e estimar a necessidade pós-transporte, tipo de modo de ventilação, uso de drogas e etc. Documentar no prontuário médico as indicações para o transporte do estado do paciente durante o transporte. Também a equipe do transporte o número de pessoas que participarão do transporte, depende da gravidade da doença e da complexidade e do número de equipamentos exigidos. Um mínimo de 2 pessoas, se o necessário, pessoas capazes de providenciar suporte de vias aéreas e que saibam interpretar possíveis alterações cardiovasculares e respiratórias que porventura ocorrem no decorrer do transporte. Também equipamento necessário para o transporte é fundamental para avaliar a necessidade do transportador, os equipamentos especiais para cada paciente a ser transportado a fim de evitar sua falta longe do local de origem, onde os mesmos podem estar não disponíveis, o tubo endotraqueal, assegurar que a fixação esteja adequada, o ambu conectado ao cilindro do oxigênio, com o cilindro do oxigênio pode estar acoplado à maca do transporte ou em caminhão manual, que também deve ser acompanhar a maca do transporte. Já na fase de transferência passo a passo, esta fase é a fase mais negligenciada dentro dos transportes intra-hospitalares, porque o paciente fica fora da área de cuidados intensivos e fica em um local onde a monitoração é difícil e sem equipamento suficiente para controlar a situação de emergência, Então, o objetivo nessa fase é manter a estabilidade fisiológica do paciente através da monitorização contínua e preservação para evitar iatrogenias, e o paciente que está sendo transportado também deve receber durante o
transporte a monitorização das funções vitais, semelhantes àquelas usadas na UTI, se for tecnicamente possível, e também o nível mínimo de monitorização para todo paciente em transporte também deve ser eletrocardiografia, a frequência cardíaca, a respiratória, a oximetria de pulso e de modo contínuo a medida intermitente da pressão arterial não invasiva. E alguns dos pacientes selecionados podem se beneficiar da monitorização da capnografia e pressão arterial invasiva, pressão da artéria pulmonar e a pressão ultracraniana e a medidas internamente de pressão venosa central e pressão capilar pulmonar e débito cardíaco. E também os cuidados devem ser redobrados quando é necessário transferir o paciente do seu leito para o outro leito ou maca, com retorno ao leito original, e nesse momento que costuma ocorrer a maior parte das intercorrências, como o transporte para a realização da tomografia computadorizada, e que alguns dos trabalhos podem representar até 71% das intercorrências, e esta é a porcentagem da intercorrência. E como eu sou um educador físico e outras pessoas que podem estar estudando esse podcast que também seja um educador físico, profissional da educação física, eu trouxe alguns contextos em que um educador físico ele pode ajudar nessas situações. Porque um profissional da educação física ele pode ajudar sim no transporte e estabilização de um paciente crítico em ambientes não hospitalares ou em apoio à equipe de saúde, desde que respeitando os limites legais de sua atuação, né? Claro. E também aqui abaixo eu vou falar para vocês alguns contextos realistas compatíveis com a nossa e com a minha função, né? Que é, por exemplo, uma academia com programas para a população especial, exemplos idosos, cardíacos ou pós-Covid. Contexto, né? Vamos lá. Então, o idoso sofre uma queda ou apresenta sinais de síncopes durante o exercício. Então, o profissional ele pode auxiliar no controle da queda, evitando lesões mais graves, a posição do paciente de forma segura, evitando movimentos mais bruscos, e também acionar o protocolo de emergência e ajudar o transporte até uma área segura enquanto o socorro chega. Outro contexto também, um evento esportivo com pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, Paralimpíadas escolares ou projetos sociais. O profissional ele pode auxiliar na retirada da segurança do atleta da quadra. Ele também pode respeitar a sua condição, claro, né? Desde que sempre respeitando a sua condição, e que contribui para imobilizar ou estabilizar temporariamente, conforme o treinamento em primeiros socorros, e também a preparação para o caminho para o socorrista, e colaborar no transporte até a ambulância, se necessário, né? Então, esses foi alguns exemplos, alguns contextos que eu citei aqui para vocês, e por isso é fim, pessoal. Então, lembre-se sempre de que o transporte mais seguro é aquele onde a equipe está sempre atenta, bem treinada e ciente de que, mesmo que por alguns minutos você é responsável por tudo, e que a gente nunca se acostume com a rotina a ponto de perder o senso de urgência, né? Que nunca nos falte a calma para agir, a coragem para decidir, que nunca nós esquecemos, e que transportar um paciente é mais do que levá-lo de um lugar ao outro, é conduzir uma vida em direção à esperança. Então, bom pessoal, então chegamos ao fim desse podcast falando sobre a estabilização e a monitorização do preparo e riscos, mas acima de tudo falando de responsabilidade, né? Porque transportar um paciente crítico é assumir por alguns minutos ou horas a vida de alguém em nossas mãos. Então, em um mundo ideal, o paciente sairia, né, da UTI ou do pronto-socorro com todos os recursos ao seu lado, mas no mundo real, infelizmente, é no corredor apertado, é no elevador travado, é na ambulância em movimentos em que o cuidado precisa continuar. E aí que entra o papel da gente, né, de vocês também, profissionais da linha de frente. Cada alarme que vocês ouvem, cada acesso que vocês checam, cada bomba que vocês conferem, tudo isso conta. Cada protocolo seguido e cada checklist respeitada, a cada olhar atento também pode evitar uma tragédia. E é por isso que a estabilização antes do transporte não é um detalhe e uma prioridade absoluta. Então, o transporte em si, longe de uma simples locomoção, é um momento crítico e cuidadoso contínuo. E é isso. Valeu, pessoal.